Olá, eu sou o Rodrigo Brandão e esse é o Pod Quadros. O Pod Quadros é um podcast do Martins e Quadros Advogados Associados e estará disponível nas redes sociais e nas plataformas digitais do escritório. Desde já, preciso alertar que toda e qualquer manifestação política, social, ou opinião ou interpretação que eu venha a dar aqui é de responsabilidade minha e não representa necessariamente uma opinião ou um posicionamento do escritório. Então, assumo toda e qualquer responsabilidade por isso. Esse é o nosso primeiro episódio e outra pessoa não seria mais adequada a estar aqui nesse momento que senão um dos fundadores do escritório, que é o Dr. Sérgio Martins de Quadros. Dr. Sérgio, seja muito bem-vindo. É, Bom dia, Rodrigo. Bom dia, equipe Martins de Quadros. Bom dia, espectadores do Pod Quadros. Estamos aí para informar alguma coisa que você conduzirá. Para ser sabatinado, brincadeira. Dr. Sérgio, o Podquadros ele tem essa pegada mais informal mesmo, então a gente vai conversar sobre os mais diversos assuntos aqui que a gente conseguir colocar em pauta, inclusive sobre o teu livro, qual eu li mais de uma vez, e foi muito bem elaborado, muito bem escrito, principalmente o prefácio, puxando o saco aqui para minha madrinha, brincadeiras à parte, muito bem escrito, muito bem descrita também a história do escritório e outro assunto a gente não poderia abordar aqui, senão a tua história dentro do escritório, mas também a tua história no direito, a tua história na advocacia. Inclusive no livro, fiquei sabendo que você iniciou a faculdade em Joaçaba, eu não sabia. Achei que tinha cursado só aqui. Lembra em que época foi isso? Como é que foi esse contexto todo? Vocês moravam em Campos Novos naquela época? Sim, lá para os anos, no final dos anos 90, nós morávamos em Campos Novos, eu trabalhava na Eletrosul e resolvi fazer o vestibular, que já tinha feito outros vestibulares, tinha rodado, mas resolvi fazer aquela. E fui fazer a primeira prova, e me parece que não fui muito bem. Aí, no outro dia, de manhã cedo, uma geada daquela muito fria mesmo. E eu disse, mas não vou levantar, não vou ir fazer a sua segunda prova. Daí que entrou a Dona Clevi e disse, vai sim, agora tu levanta aí, vai, senão te encho de vassoura. Eu ia dizer, É. essa então foi a base de vassourada, a segunda fase da prova. Lá e me fiz e passei em nono lugar na universidade. Na época era uma extensão da Do Noesc? UNOESC, aqui de Noesc. Chapecó. Ainda tem lá o Noesc em Joaçaba, né? Outra coisa, aí de lá vocês vieram para cá e aí você transferiu o curso para na época era o Unoesc, né? Mas que hoje é a Uno Chapecó. Sim, quando fui transferido da Eletrosul para vir trabalhar aqui em Itá, eu com residência em Chapecó, a gente conseguiu uma transferência para a UNOESC daqui, que depois se transformou no Chapecó. Isso aqui lá em 1989. O fato de você ter feito essa curso de direito nesse curso, até da constitucionalização do Brasil, da redemocratização, vamos dizer assim, né? Te trouxe uma experiência, penso eu, que vindo de um final de uma ditadura, né? Reestudar no curso da faculdade, provavelmente estudar a Constituição já, a Constituição de 88, né? Mas os professores também imagino que tenham tido dificuldade de dizer que, ó, a gente passou de um processo de transformação agora, jurídica, social, democrática, mas também trouxe uma bagagem de ter um pouco dessa experiência, dessa migração do direito, né? Da constitucionalização. Sim, foi uma época bastante conturbada, mas muito produtiva, em que se estudava, estava no término em 88, que eu entrei na universidade em Joaçaba, e vim concluir em Chapecó. Então peguei bem a época da mudança
da Constituição. Então, teve muito debates e foi muito proveitosa essa fase aí Imagino. para a fixação do que hoje nós temos, alguns princípios constitucionais que temos hoje. Sim, a Constituição de 88, sem dúvida, foi um divisor de águas para o direito constitucional brasileiro, mas também para outras áreas do direito. O direito do trabalho tiveram muitas inserções, também o reconhecimento do direito do trabalho como um direito constitucional, mas também um direito fundamental, né, inclusive, o direito previdenciário, enfim, outras áreas do direito também tiveram essa força a partir da Constituição de 1988. E também, a partir da Constituição, nós tivemos várias leis que se alteraram ao longo do tempo e que foram criadas ao longo desses anos e que trouxeram muito avanço também para os direitos sociais, para os direitos fundamentais sociais. Então, nós temos ali, nos anos de 90, 91, 92, a lei da Previdência, a 8.213 e 8.212, que mudou toda a estrutura da Previdência Social, mas também mudou o regramento de benefícios, né? Forma de financiamento. Nós temos a lei do seguro-desemprego, acho que ela é de 91 também, ou é de 90. Tem a lei do LOAS, que também é nesse período. Então, passar por toda essa fase, realmente, da constitucionalização do direito, ou do reforço desses direitos sociais, direitos que são, de fato, destinados às pessoas mais carentes, vamos dizer assim, deve ter sido brilhante, assim, conseguir identificar, ou estudar e acompanhar também o surgimento dessas leis, que também passaram um pouquinho mais para frente, por exemplo, com a mudança do Código Civil, né? Código Civil 2002. O Código Civil 2002, em relação ao Código 2016, ele teve muitas mudanças também. E teve, consequentemente, o que se chama uma constitucionalização desse direito civil. O que eu quero dizer com isso? Que o senhor pegou várias fases do direito, né? Antes da Constituição, o senhor trabalhava como um operário, vamos dizer assim, um eletricitário, né? E aí viu também o direito ser moldado e também ser consolidado como direito constitucional, o direito do trabalho, por exemplo, né? Mas aí teve a alteração do Código Civil, do Código Civil 2002, Código de Processo Civil 2015, acho que é 2015, né? Código de Processo Civil, a, a reforma trabalhista, reforma da Previdência. Como que é para o senhor, com toda essa tua vasta experiência no direito, na advocacia, identificar, viver esses processos todos, né? Na tua concepção, nós temos evoluído o direito, principalmente com a constitucionalização, com alguns momentos aí de retrocesso, mas é por isso que também é necessário o esforço dos movimentos sociais, sindicais, né? Que fiquem em cima para evitar retrocessos, né? Rodrigo, antes mesmo de eu começar a cursar o direito, eu já fazia parte dos movimentos populares na área trabalhista. Eu era dirigente sindical. Inclusive, fui dirigente sindical do Sindicato dos Eletricitários de Lages. E nós, veja bem, antes da Constituição de 88, os direitos trabalhistas eram mínimos. Inclusive, a prescrição era bienal. Qualquer direito que passasse de 2 anos, tu não estava prescrito. Então, a Constituição trouxe benefícios, sim, inclusive essa da prescrição quinquenal e, e moldou várias. Ela criou, conseguiu pautar para frente algumas questões que seriam melhoradas, tipo da Previdência, Questão do seguro-desemprego também foi logo em seguida. tudo. Tiveram várias leis a partir da Eram Constituição, né? leis complementares que precisavam se adequar à Constituição. E, então, houve se leu muita discussão. E nós, que sempre estivemos do lado dos menos possuídos ou dos despossuídos, nós chegávamos e dizíamos: bom, vamos chegar até aqui, conquistamos, depois nós reconquistaremos após a entrada em vigor. E alguma coisa deu para fazer até, mas muitas coisas houve retrocesso depois. Por exemplo, nós tínhamos a questão dos empregados rurícolas,
que não havia prescrição para a sua atividade, porque quer ver, quem trabalha lá no Mato Grosso, a 180 quilômetros longe de uma justiça do trabalho, Sim. não tem como logo em seguida ir buscar seu direito, às vezes tem que buscar 10, 12 anos depois. E isso houve retrocesso, foi suprimido. Como foi modificado a legislação trabalhista, piorando as condições, daquelas condições conquistadas na Constituição de 1988. Porém, me parece que agora, aos poucos, através da jurisprudência, se está voltando ao normal, mas ainda há muito sofrimento. Os movimentos sindicais estão sendo criminalizados. E, na época, o que a Constituição queria era a liberação dos movimentos sociais para que esses viessem a integrar a plena democracia brasileira. Porém, hoje, há no Congresso fortes discussões sobre a criminalização. Por exemplo, na reforma trabalhista, eles praticamente extinguiram o sindicato, com o financiamento do Sim, sindicato. socialista. Agora há um movimento lá para transformar em terrorismo a atuação do MST. Quer dizer, tudo isso é retrocesso daquilo que a gente conquistou lá em 88. Por isso a importância dos movimentos sociais, movimentos sindicais, em se manterem vivos, né, com isso. Eu tenho uma concepção de que a gente precisa passar por um processo de educação sindical, vamos dizer assim, para os trabalhadores. Os trabalhadores se criou, vamos dizer assim, vamos dizer que um senso comum de que né, coisas pejorativas em relação aos sindicatos. Mas quando o trabalhador para saber ou para se informar, né, ou quando um dirigente sindical chega e diz, não, o sindicato funciona para isso, serve para isso, ele tem esse papel e tal, muitos deles passam, mas eu não sabia que era isso, eu não sabia que funcionava assim, eu não sabia que o meu salário só aumenta anualmente por causa de uma convenção coletiva, eu não sabia lá que uma estabilidade eventual que eu tenha é decorrente da minha convenção coletiva, eu não sabia que o meu vale transporte, o meu vale alimentação é por causa da convenção coletiva. Então, penso que, em relação a isso, penso que o Brasil precisa passar por um processo de reeducação, de educação mesmo, que as pessoas não sabem, muitas pessoas não sabem o papel do sindicato. Além de o sindicato fazer toda essa representação do trabalhador, etc., mas também que muitas coisas são resguardadas por causa das convenções coletivas. E as convenções coletivas, em razão do tema 1046 da STF, ela passa a ter prevalência, inclusive, sobre o que está na lei, em determinados assuntos, né? Tirando, exceto direitos indisponíveis. Enfim, penso que nós temos que debater isso para fazer essa educação dos trabalhadores, das pessoas em si, para saber exatamente qual é o papel do sindicato. Falta isso para a gente conseguir avançar em relação aos direitos sindicais. Viu? Uma das coisas, Rodrigo, que é fato, é que nós temos no máximo 30% dos sindicatos brasileiros que são realmente sindicatos e representam os trabalhadores. 70% são sindicatos que representam os patrões, eles são os legítimos lobos em pele de cordeiros. E aí eles não ensinam. Não há interesse da classe patronal que o empregado fique sabendo dos seus direitos e da sua força. Então, o movimento sindical é muito importante para o trabalhador e é muito importante para a democracia também, para que não se fica apenas uma parte da pirâmide mandando no país. Perfeito. Tá, então aí vocês vieram para Chapecó, claro, que você terminou o curso aqui na UNOESC, que hoje é no Chapecó. Em seguida começou a advogar? Qual foi a Não, tua atuação no direito daí? eu estava cursando direito e eu era representante sindical. E daí nós tivemos um terrível governo. Eu vou dizer, talvez não seja o pior do que o inelegível, mas o
Fernando Collor de Mello foi terrível contra os trabalhadores, contra os sindicatos. E eu era sindicalista do Sindicato dos Eletricitários, era representante sindical aqui da região, e fiz uma denúncia em que eles estavam vendendo os bens das empresas, inclusive lá de Itá, quando você morava lá. Eles tinham uma xerocadora daquelas grandes que custavam uma banana de dinheiro, porque tirava xerox dos mapas, dos desenhos de, de engenharia, né? E venderam lá por preço de banana. Venderam para uma empresa de Erechim por preço de banana. Uhum. Então, havia essa desmonte das estatais. E eu fiz uma denúncia nessa, num jornal sindical, do sindicato, e eles me demitiram. Eles me demitiram por causa disso, mandaram. E aí, inclusive, o dia que eu fui a Florianópolis fazer o acerto de conta, um dos diretores queria que eu fosse transferido lá para Charqueadas, veio conversar comigo, mas daí o outro diz, não, a ordem é demitir. E, e daí me demitiram, pagaram todos os meus direitos, e eu vim e tive que arrumar trabalho. Fui arrumar com uma companheira de esquerda nossa lá do colégio, que era a doutora Maria Aparecida dos Santos. Comecei a trabalhar com a doutora Maria Aparecida dos Santos, e aí, logo em seguida, o doutor Newton, na época, foi lá como auxiliar nosso, e fomos desenvolvendo a arte do direito, sempre voltado para os mais necessitados. E aí, após um tempo lá com a Cida, né? A doutora Cida, inclusive, tem a dissertação de mestrado dela, é bem, não digo, quer dizer, a minha vai ser parecida com a dela, porque é o mesmo tema, que tanto ela quanto eu falando sobre saúde do trabalhador na agroindústria. E muito, na verdade, a dissertação dela é uma tese, 300 e lá vai pedrada páginas, muito bem escrito, com dados. Excelente trabalho, estou usando, inclusive, na minha dissertação como elemento assim que eu consigo encontrar materiais, etc. e tal. E aí, após a CIDA, o senhor foi procurador do município, Sim, procurador-geral do município de Chapecó. sim, na época que eu trabalhava com a Cida se elegeu como vereadora do PT e o município de Chapecó me chamou para ser o procurador e eu fui. Não sabia nada de direito administrativo praticamente, mas estudava dia e noite, sábado, domingo, e fui. E desenvolvemos um excelente trabalho na Procuradoria-Geral do município de Chapecó. Ser procurador do município, procurador-geral do município, imagino que tem uma responsabilidade absurda, porque muitos dos atos que são praticados pelo prefeito, naquela época, você era uma das pessoas, sem sombra de dúvida, o prefeito mais tinha confiança, né? Muitas das coisas, imagino que viriam para o senhor dar um parecer, inclusive, né? Então, vocês também assumiam essas responsabilidades, de dar um parecer favorável, contrário a um veto de uma lei, ou, enfim, criação de uma lei, etc. e tal. Então, querendo ou não, você era um braço direito ali do prefeito naquela época, né? E numa responsabilidade gigantesca, né? Um município do tamanho de Chapecó. Sim, foi bastante. Nós tivemos um movimento conturbado, uns momentos conturbados, mas tudo deu certo. E a gente, na época, tivemos defendendo o município de enormes ações judiciais grandes que visavam retirar dinheiro do município através de empresários que fizeram contrato com outros advogados do município anterior, contrato mal feito, inclusive aqueles dos postes na avenida, o contrato da Inepar, que nós discutimos até o Supremo Tribunal Federal, mas o mais importante era, assim, era a questão das leis, né? Eu sempre, Rodrigo, dizia que eu tinha muito medo que a Câmara de Vereadores de Chapecó aprovasse a pena de morte e que eu tinha que correr a Florianópolis e talvez eles, antes de conseguir reverter isso aqui lá através do Modim, eles matassem alguém. Sim. Porque era terrível. Então, nós tivemos que derrubar várias leis, inclusive uma lei
que na época um vereador, a Câmara aprovou uma lei em que obrigava o prefeito a pesar toda a mochila dos alunos. Era proibido os alunos usar mochila com mais de 5 quilos. E a responsabilidade era do prefeito pesar as mochilas dos alunos. Sim, coisas que são Absurdos. totalmente inviáveis, né? Mas também, eu imagino que tem tido leis que vocês aprovaram, que foi sob tua condição também, que foram favoráveis, foram boas, né? Isso tem no teu livro, inclusive, né? Sim, nós tivemos várias leis aí que degrado da população. Sim. Inclusive a lei que dava a escolha direta dos diretores de escola foi, nessa época, foi aprovado pelo município. Regulação fundiária também teve algo assim, que Regulação depois teve algo, né? fundiária. Mas também, nesse intervalo de tempo, aconteceu um episódio na tua vida que não é algo bom, mas que hoje tu vê que pode ter sido um aprendizado, foi que o senhor foi cometido por um derrame, né? Durante o teu exercício do cargo de procurador-geral do município. Sim, no ano de 2000 eu fui acometido de um derrame cerebral e, e fiquei um ano em recuperação. Mas, graças à tua força de vontade, graças à tua Talvez a superação, própria natureza, né? sim, A natureza sim. veio e nos colocou de pé. Sim, a Deus, seja lá o que for, cada um tem a sua religião, mas Sim. tudo colaborou para que o senhor conseguisse exercer a sua profissão com maestria, assim como fez posterior a isso, tanto que, posterior à tua recuperação, aí tem a surgimento, vamos dizer assim, né, a fundação, a criação do escritório Martins de Quadros Advogados, que o senhor conta muito bem detalhado no teu livro. Então foi nessa fase de recuperação. No final, ali, quando o senhor já estava se reabilitando do AVC, aí surgiu a ideia do escritório. Novamente entra em campo a Clevi. A Clevi chegou e disse, Sérgio, precisa continuar trabalhando, Sérgio. E nós vamos alugar uma sala e tu vai montar o teu escritório. Daí eu disse para a Clevi, olha, hoje em dia as coisas estão bem complexas, sozinha não tem jeito, né? Então eu vou conversar com meus irmãos, vou conversar com o Nilton, que o Nilton advogava já, não tinha escritório por conta. Mário também E tinha a Mari escritório. também tinha escritório ali no próximo à Justiça do Trabalho de antigamente. Aí conversamos e lá em casa nós resolvemos montar o escritório. E montamos no dia 20 de março de 2003, nós inauguramos, chovia muito, e alguém brincou aqui, vai chover, tomara que chova, trabalho para nós, conforme está chovendo ali fora. E foi o que aconteceu, veio muito trabalho. E a partir daí iniciamos sendo os fundadores. Doutor Newton, doutora Marilei, doutora Janine e eu. Após vieram. Não, a doutora Anne não, a doutora Anne não estava formada ainda. Doutora Katiuska e a doutora Ana não, e a Anne não estavam formadas. E aí nós começamos, advogamos em 2003, no final de 2004 já entrou a doutora Anne, a Katiuska voltou da Inglaterra e também ingressou no escritório. Logo em seguida, a doutora Janine saiu, entrou o doutor Paulinho e a doutora Marilei. Marilei não, doutora Luciane. E mais tarde vieram os associados, inclusive o meu afiliado Rodrigo. Sim. Eu comecei no escritório, em 2005, 2006 eu fazia meio que freelance, ou serviços voluntários. Eu lembro que foi na época da implementação do Lawyer. Sim, Inclusive tu permanecia num espaço chamado Aquário, ali no escritório velho. A Sara e a Claudete apelidaram no espaço da quarta, realmente eram uns quadradinhos assim, que foram montados só para que eu coubesse lá. Mas foi todos foram momentos muito legais aqui dentro do escritório. Eu lembro que em 2006, eu e a Sandra
fizemos toda a migração do Lawyer. O escritório não tinha sistema na época. Era por fichinha. Né? Então tinha uma fichinha, lembra? Tinha uma fichinha de várias cores, uma cor um pouquinho mais grossa. Aí colocava o nome, o número do processo e tal, e do lado tinha como se fosse o prontuário, né? Que a gente ia fazendo registros, né? História. História. E aí a Sandra fizemos todo o papel de pegar um por um e cadastrar no Lawyer. Foi uma fase bem legal. E me sinto também feliz em ter colaborado com isso em relação ao escritório. Bom, aí, óbvio, tem todo o desenrolar do escritório, né, ao longo desse tempo todo, já com o escritório montado. O escritório hoje se tornou um escritório grande, né? O escritório tem bastante clientes, tem bastante colaboradores, funcionários, enfim. E o senhor, consequentemente, inspirou muita gente, né? A tua função, a tua função, o papel, vamos dizer assim, a descrição da tua advocacia, do teu papel como advogado, se fosse descrever, seria aquilo que os nossos clientes mais prezam aqui, que eles mesmos dizem, aquele advogado que não se vende, né? Aquele advogado que não se curva, aquele advogado que é faca na bota, como os clientes mesmos dizem, né? E o escritório está marcado hoje por isso. Então, a identidade do escritório também é, vamos dizer assim, a tua identidade, ao menos um pouco disso, né? A tua maneira de como conduziu a advocacia ao longo de toda a tua vida profissional. E o escritório leva isso hoje. Tem muitas pessoas que falam isso. Inclusive com as pesquisas que a gente fez aqui do dentro do escritório, o pessoal, é uma das características do escritório. Não, é um escritório que não se vende, é um escritório que os clientes têm bastante medo em relação a isso, né? Então, é um pouco disso também, né? Sim, Rodrigo, nós fomos forjados. Na verdade, nós fomos forjados na credibilidade. O que nós sempre mantemos aqui? Vamos informar o cliente de tudo. Inicialmente, a gente não tinha nem copiadora aqui, a gente tinha que Olha mandar isso. tirar xerox numa esquina, aqui numa Eu lembro. livraria. Eu lembro disso tudo. Mas tudo isso aqui, na hora do acerto com o cliente, a gente passava, olha, tua causa deu tanto, tu está pagando tanto de honorários, teve tanto de despesa e te sobra tanto. Então, a credibilidade foi um fator do crescimento do escritório. Agora, tenho que falar que nós também tivemos sorte, Rodrigo. Nós tivemos sorte, primeiro, você ter vindo para estudar e pra morar lá em casa e eu te garanti que você viria para o escritório. Segundo a Sandra, Sandra, é importante a gente relatar aqui que eu e o doutor Newton fomos fazer uma reunião na casa, lá no bairro Eldorado, onde alagava, para a gente verificar uma indenização para aquele povo. E fomos justamente na casa da Sandra. E lá a gente ficou sabendo que a Sandra estava fazendo direito e já conversamos com o pai dela, porque nós estávamos para perder uma secretária aqui, então a Sandra veio. O doutor Rafael, ele trabalhou no PROCON com o doutor Newton, no tempo em que Foi coordenador, né? o doutor Newton era coordenador lá do PROCON, no governo popular. Aí o Rafael trabalhava lá e o doutor Newton trouxe o Rafael porque era conhecedor das causas de consumo. E o doutor Rafael também veio aqui e desempenhou seu papel muito bem. O doutor Jean também ingressou após vários e vários anos trabalhando praticamente independente do escritório, mas merecedor da nossa confiança. Então, hoje, Rodrigo, nós temos 11 sócios, sendo que cada um deles tem um valor, trouxe alguma coisa para esse escritório. Embora nós possamos ter alguns problemas de vez em quando, mas sempre resolvendo, e a união desses 11 é que levam ao escritório. Não é fácil. Não é certo. Mais 10, 11 pessoas, né? Então, você conhece, com certeza, essa sincronia, né? E cada um colaborando da sua maneira, é o que fez o escritório dar certo e estar dando certo e continuar dando certo, né? Mas falando de inspiração, para mim, com certeza, eu posso falar tranquilamente que eu não seria advogado, não estaria aqui advogando, não estaria morando em Chapecó se não fosse
desde quando me conheço lá de molequinho, que vocês sempre diziam, não, o Rodrigo vai ser advogado, o Rodrigo vai ser advogado. Eu sou afilhado do Dr. Sérgio, para quem não Rodrigo, o sabe. que é que você vai ser? Eu vou ser afogado. Então eu lembro desde pequenininho toda essa história, a família toda sabe, né? A família toda conta isso. Então eu nunca pensei em fazer outra coisa senão advogar. Porque eu acho que eu já vim disso desde lá de criancinha, todo mundo falando, o tio povo falando, enfim. E aí, e tanto é que antes de eu vir para Chapecó, eu trabalhava como engenheiro civil. Eu tenho um curso de AutoCAD, eu era projetista, eu desenhava casa, tudo, fazia projeto, né, das mais diversas, estrutural, hidráulica, etc. E na época já eles me fizeram, faziam proposta, não quer ficar aí e tal, tal. E eu, não, eu já tinha isso definido, traçado. Não, eu vou ficar aqui até eu fazer o vestibular. Quando eu fizer o vestibular, eu vou sair, vou cursar Direito de Chapecó. Tinha todo um processo para passar, tinha que passar no vestibular, etc e tal. Então eu já me direcionei a isso, né? E então, com certeza, toda a minha breve carreira até agora, da advocacia, do direito, eu devo isso, né? Eu devo, assim, no sentido de ter sido guiado, né? Pelo Dr. Sérgio, pela Clevi, meus padrinhos, né? Tanto é que foi você que me levou, foi você que me levou a fazer vestibular, eu fiquei morando na outra casa um tempo, foi uma época muito boa. Então foi uma fonte de inspiração para mim, sem sombra de dúvida, é por isso que hoje eu estou aqui. Mas falando em fonte de inspiração, o senhor tem três filhas que também são advogadas, as três. Por mais que, às vezes, não é uma queira ou não quisesse fazer direito, acabaram fazendo, e são excelentes, brilhantes advogadas, as três, né? E nós vamos fazer, eu pedi para o Adriano me dar uma mão aqui, e elas mandaram um recadinho para o senhor aí. Pai, o Diego me pediu para fazer um vídeo, Dr. Sérgio. Dr. Sérgio, porque nesses mais de 20 anos em que nós atuamos juntos, ora eu fui sua filha, ora eu fui sua colega advogada e ora eu fui sua subordinada, porque tu foi meu chefe durante muito tempo. E como meu chefe, você deve saber, você me fez muito forte, né, pai? Tu sabe, né? Pensar nesses mais de 20 anos advogando ao teu lado, no mesmo escritório, me faz me sentir muito bem. Primeiro, porque eu acredito que a gente se aproximou, fomos obrigados a conviver, né? A discutir processo, a interagir. E também porque eu pude observar com mais atenção o teu posicionamento. O teu posicionamento não só processual e jurídico, mas o teu posicionamento perante a vida, perante as soluções de conflito, a tua postura política, ética, e eu carrego muito disso em mim, não só no dia a dia processual, né, mas também nas decisões da vida que a gente sempre precisa tomar. Hoje eu continuo aqui no nosso escritório, atuando, dessa vez com os olhos atentos a uma garotinha que, contra todas as apostas, decidiu fazer direito e hoje é minha estagiária, a Kalinka, e inclusive está cursando direito na universidade em que nós dois, eu e tu, pai, nos formamos. E olha só que legal, é um novo ciclo que se reinicia, né? Obrigada por todos os ensinamentos, por ter sido torrão comigo quando eu precisei. Tô muito feliz, tenho muito orgulho da tua trajetória. Eu te amo. Tchau, pai. Querida Catu, né? Tchusca, eu não vou dizer que não tenho palavras, porque tenho palavras também para dizer o quanto ela é importante também na minha vida. Eu fui estagiário da Catiusca também, ela que me ensinou. Naquela época eu também não tinha. Eu confesso que eu tinha uma dúvida assim do que realmente eu ia fazer, então ela me ajudou muito. Eu comecei a estagiar com ela na área previdenciária e depois ela foi para a área trabalhista. Eu odiava a dinâmica do processo todo.
E aí, meio que igual abaixo, tive que estudar processo de trabalho e tal, fui aprendendo, e hoje é a minha especialidade. Direito do trabalho é o que eu mais gosto de fazer, que é estudar direito do trabalho, saúde do trabalhador, direito do trabalhador, enfim. Então, um beijo, Catu, obrigado por ter gravado esse vídeo. Doutor E, Sérgio, o que e falar da Catiusca? a Katiuska é uma excelente advogada, filha exemplar, profissional autêntica, inteligentíssima. Isso lá em casa nós tivemos com a Clevi sempre uma discussão assim, ó, por que que as três foram fazer direito e não quiseram ser professoras, né? Mas, mas eu acredito que a Katiuska está muito bem, ela desenvolve o nosso ramo tributário aí com excelência, e a Kalinka, nossa, neta, minha netinha, filha dela, nossa, como é que se diz? O nosso futuro, é, Minha afilhada, o nosso nossos genes estão sendo perpetuados na área de direito. beijo pra Cacá, pro Davi também. Meu Deus, eu amo eles de paixão também. Ah, temos mais um, mais dois. Ensino médio, começar a pensar em Oi, Faz um gente. favor, Adriano, faz uma gentileza. Passa Oi. primeiro o da Aqueline. Depois eu vou justificar o porquê. É uma honra falar do meu pai, né? Uma pessoa que teve uma história de vida muito bonita, uma pessoa que saiu lá do Alto da Serra, né? Foi morar em Chapecó, já pequeno, que lutou muito por tudo que tem, né? Foi um operário. Depois de ser operário, ele se tornou um advogado. Depois ele se tornou procurador do município. Então ele tem uma história muito bonita de vida, né? Acredito que, sem dúvida, a vivência que ele teve como trabalhador, como eletricista, como operário, o fez, quando advogado do trabalho, ter uma visão muito mais de luta, muito mais de sagacidade na defesa, então, dos direitos, né, dos trabalhadores, porque ele vivenciou, então, a falta de segurança no trabalho, ele vivenciou aquela época a periculosidade, a insalubridade, vivenciou trabalho excessivo, né? Horas longe da família. Enfim, eu acho que isso tudo criou o bom advogado que ele sempre foi. E, se possível, eu gostaria que ele falasse um pouco sobre a classe trabalhadora, sobre o direito do trabalho, que foi a primeira área dele, né, como advogado, e o que ele mais, um momento que ele lembra que marcou. Diga lá. Sim, o que marcou na época era justamente as lutas sindicais. Lutas sindicais sempre foram importantíssimas e nós aqui em Chapecó nós ajudamos a criar inclusive o Sindicato das Carnes, que hoje está aí, na época se chamava Sindicato da Alimentação, e nós fomos para uma uma luta sindical grande. Conseguimos eleição, elegemos um trabalhador, porém o Poder Judiciário de Chapecó, juntamente com a elite, conseguiram derrubar o Romário. Romário dos Santos, que é nosso cliente hoje, foi o primeiro presidente do Sindicato da Alimentação e Carnes de Chapecó. Então foi a grande luta que nós tivemos, foi essa. E a partir disso aí é que a gente sim, seguiu o carreiro da área Sim, trabalhista. sim. Aqui também ela atua na área trabalhista, né? Eu ia falar isso, a Catiusca e a Aqueline ambas atuaram na área trabalhista, né? Sim, a Aqueline atua também na área trabalhista, mas a Aqueline é interessante eu relatar, Rodrigo, que quando ela fez a primeira faculdade e depois ela pediu para fazer a faculdade de Direito e fez a faculdade de Direito. E daí eu na época, tinha terminado de pagar a minha casa, mas tinha um saldo devedor de R$ 100.000 ainda para o Banco do Brasil. Aquele recém-formado disse, filha, tá, a primeira causa tua está aqui. A minha questão, eu não devo esses R$ 100.000 que o banco está me cobrando
Uhum, valores uhum. pretéritos. Aí Contraponto com a deu, história. ela estudou, foi e ganhou a questão. Foi a primeira questão da Queline, foi a questão do pai. A Catu também, uma das primeiras questões aí da doença de isenção do imposto de renda, ela foi minha advogada e eu hoje não, hoje estou isento do imposto de renda devido ao meu problema físico, por causa do que a doutora Katiuska ingressou com esse processo. Então, as minhas duas filhas, a Katiuska e a Keline, elas me provaram que são boas na área de direito. A Foram bem Christian, ensinadoras. a Christian não precisa provar, porque a Christian é o nosso bebê, e o bebê a gente não pede prova. Ah, tá bom. Um beijo, Kê. Obrigado por ter gravado o vídeo também. Um beijo na Maia, no Marcos, um abraço no Gui. O que a gente riu essa semana, porque eu criei um grupo no Whats e adicionei elas e pedi, ó, no início da semana passada, só precisamos assim, assim, assado, fazer uma semana passada. Aí cada pouco vinha uma pérola, né? Mas deu tudo certo. E aí, o motivo de passar o vídeo da Christian por último é porque elas disseram, não, faz o seguinte, passa o da Cris por último, porque se passar o da Cris primeiro, o pai nem vai querer mais assistir os nossos, então deixa dela por último. Então vamos ver o da Cris agora. Oi, gente, eu sou a Cris, também conhecida como a bebê do seu Sérgio. E eu vim aqui hoje falar um pouquinho a respeito do meu velho pai, de uma perspectiva um pouco diferente. Dessa vez não falando do grande, maravilhoso pai que ele é, mas do advogado maravilhoso que ele é. Não posso começar essa história sem antes contar que eu e meu pai, a gente brigou por um bom tempo a respeito do que eu faria com a minha vida profissional. Eu lembro de entrar no ensino médio e começar a pensar em vestibular e meu pai sempre disse, filha, você será uma ótima advogada, estude, vai fazer faculdade de Direito porque você vai ser uma ótima advogada. Mas eu bati pé por muito tempo, 3 ou 4 anos de discussões que dariam um novo podcast, só para contar os lugares que eu e meu pai discutimos, porque eu não seria advogada, nem amarrada, de jeito nenhum. Deus me livre, jamais seria advogada. Bem, meu pai ele tem uma mania muito feia de estar certo na maioria das vezes, e essa vez não foi diferente. Cá estou eu, advogando. Porém, a razão principal por eu ter escolhido essa minha profissão não foi porque eu amo estudar a lei, não foi porque eu amo a jurisprudência, foi porque eu assisti o meu pai se tornar o grande advogado que ele é e colocar o propósito dele acima de tudo. Meu pai sempre foi devoto a lutar pela igualdade social e pela justiça, e ele colocou isso como a razão primordial de cada caso que ele trabalhou. Claro, não vou tirar o crédito da mente brilhante dele e de toda a dedicação, mas o que eu mais amo no meu pai como advogado, com certeza, é a empatia dele, é conseguir se colocar no lugar do outro, é conseguir entender o privilégio que a gente tem e como a gente pode usar da nossa profissão para fazer a vida de outra pessoa melhor. Não tem nada mais gratificante do que não poder ir em nenhum lugar, mercado, farmácia, hospital, sem que alguém te pare e te diga, menina, o seu pai mudou a minha vida. E eu tive isso acontecer na minha vida muitas vezes. Então, pai, muito obrigada por me dar o caminho das pedras, por me ensinar que para ser uma boa profissional eu preciso primeiro ser uma ótima pessoa. E você é brilhante, você é maravilhoso. E só aqui no norte do mundo você já tem 1 milhão de fãs, porque eu sempre falo para todo mundo que são os teus princípios que me guiam. Um grande beijo, morro de saudade. A Cris voou, né? Eles estão lá nos Estados Unidos. Voou. A Ah, Cris certo, cedo, né? Canadá. Foi pra Floripa, Cara, ela com 14 na anos Federal. 14 anos ela foi assistir aquele show do como é, Paul McCartney. Ele veio para Florianópolis e ela ficou acampada um dia antes, foi de barraca. E imagina, eu meio conservador, bastante conservador, né? Mas ela conseguiu enrolar aquele vinho me enrolou. Quando eu vim morar pra cá, que eu sou eu fui morar com vocês, a Cris era Choroquinha, né? Então também é uma pessoa que tem muito amor, né? Meu Deus, e me deu o privilégio de ainda, no casamento dela, levar ela até uma parte do altar, vamos dizer assim, né? No percurso, foi uma experiência
marcante na minha vida. E a Cris, de fato, voou, né? Uma menininha que ela, do nada, uma mulher formada, advogando nos Estados Unidos, em causas importantíssimas lá. E, bom, todas, né, como fonte de inspiração a tua atuação na advocacia. Só que gratificante, né? Acho que para um pai chegar num momento desse, né, de quase se aposentar, ver que as filhas estão bem encaminhadas na profissão. Sim, Rodrigo, cumprimos a nossa sentença. Por aí. Um beijo, Cris, abraço no Jerry também. No teu livro fala uma parte que é sobre, acho que o subtítulo é Parei de Advogar, né? Isso aí é um anúncio aí, um anúncio de uma aposentadoria? Sim, aí eu parei de advogar, na verdade, há 1 ano, 2 anos atrás, porque eu não tinha mais condições, Rodrigo. Te digo duas coisas. Fisicamente e também pelas condições políticas que havia na época. O nosso judiciário, quer dizer, aquele processo contra Lula, um processo maluco, né? Os desembargadores de Porto Alegre, do TRF4, participaram da, da Lava Jato, daquela armação enorme. Então você via que não tem mais. Um promotor maluco aqui de Chapecó me processou porque eu escrevi num processo que o Ministério Público de Chapecó ficava de joelho frente ao poder político local. Olha, isso era uma expressão, a prerrogativa do advogado. Fui processado e daí, quando houve o julgamento no tribunal, veio uma turma de Lages, tudo combinado e já trouxe a sentença pronta. Quer dizer, não existia mais meios para continuar advogando nesse interim. Doutora Katiuska, inclusive, na área trabalhista, ela desistiu na época, né? Foi procurar outra área, ela como mais nova, e eu já não tenho tempo para estar estudando outra área, desisti. Resolvi parar, parei de advogar. E agora eu paro de vir ao escritório também. Dia 9 de agosto eu completo 70 anos e vou utilizar do que antigamente nós chamávamos de aposentadoria expulsória, né? Que é aquela em que você vai, vista teu pijama e fica em casa e deixa, porque não tenho como me atualizar na tecnologia hoje, não acompanho isso aí. Então não dá mais. Eu estou praticamente impedido de advogar, porque eu não tenho condições técnicas, não consigo acompanhar a evolução do modus operandi do trabalho. Mas agosto de 2024 é a aposentadoria do escritório, mas também a aposentadoria da advocacia? Ou o senhor pretende, em causas esporádicas, atuar também? Não vou mais, não vou mais Encerra o ciclo da atuar. advocacia também. Encerro esse ciclo aqui. Posso auxiliar com conselhos, coisa assim, mas processualmente não vou mais operacionalizar. O senhor imaginava, quando vocês montaram o escritório lá em 2003, quando fizeram as reuniões para montar o escritório se tornaria o que é hoje? A missão, a visão na época era essa? Vocês pretendiam chegar ao escritório da forma que ele está disposto hoje? Já bem imaginava que isso poderia acontecer? Era o objetivo? Por que o escritório foi criado? Enfim. O Rodrigo, na verdade é o seguinte, o escritório foi criado para que nós tivéssemos o mínimo de subsistência. E jamais imaginávamos que ia chegar a esse montante, a esse escritório que temos hoje. Então, o que houve? Houve que, além daquilo da credibilidade em que nós tivemos uma excelente equipe, nós tivemos sorte. Nossa primeira secretária que nós temos hoje, que Deus a tenha, porque era uma excelente secretária e
veio depois a Sara, aí veio outras, aí todas contribuíram. Todos os empregados que nós tivemos aqui contribuíram para que o escritório chegasse nisso aqui. E os sócios, nós temos que dizer que é todos os sócios, não tem sócio maior ou menor que o outro, todos são iguais. E, e representam o escritório de forma muito digna, trazendo perspectiva e crescimento. Olha bem esse aqui, esse estúdio que nós estamos aqui. Esse estúdio, doutora Mari, levantou a possibilidade há uns 3 anos. Na época eu era o manda-chuva aqui. Não, isso aqui, não vamos fazer. Isso aqui é gasto de dinheiro inútil dentro da minha visão, que não acompanhei a tecnologia, né? Mas hoje aqui eu tenho que dar parabéns à doutora Mari. Um espaço excelente que possivelmente vai manter o escritório, como está sendo feito agora com o escritório de Pinhalzinho, a expansão que está tendo. Tivemos o Colato, tivemos a, o trabalhista aí no Rio Centenário, o tributário, agora vamos ter Tem uma IFAP. Pinhalzinho, tem uma IFAP, quer dizer, o escritório está em plena expansão. Eu jamais imaginei que nós chegaríamos a isso aqui. Eu apenas, na época, pensava em ter um escritório para ter a subsistência e colocar a minha irmã, que ainda não era advogada, a doutora Anne, a Katiuska, arrumar um trabalho para elas não serem empregadas da elite que comanda e usa o trabalho dos seus empregados. Legal. Doutor Sérgio, só tenho a agradecer, né, por tudo, mas também por aceitar o convite, de participar desse episódio, que é o primeiro episódio, né? Então nós tudo foi elaborado, foi pensado com muito carinho, mas também na forma de improviso, que eu imagino que é o que fica mais agradável também. Os podcasts geralmente tem esse aspecto mais informal, né? Até para fugir um pouco do que a gente trata no dia a dia, que é processos, etc. e tal. Então, agradecer a tua presença, agradecer por ter aceitado o convite também. Convite e desafio, vamos dizer assim, de inaugurarmos esse podcast. E fica à vontade de fazer a tua fala de encerramento. Sim, Rodrigo. O primeiro lugar, Rodrigo, eu quero agradecer a todos os nossos clientes, que são o objetivo desse escritório. Os nossos clientes e a sociedade também, porque nós estamos inseridos numa sociedade onde nós conseguimos fazer uma transferência de renda. Uma transferência de renda muito grande aqui em Chapecó, em que transferimos para aqueles injustiçados parte dos valores que seriam usurpados por uma classe dominante. Então, esse é o objetivo do escritório. Quero agradecer também o movimento sindical local, porque o sindicato deve seguir forte para que a democracia e as questões humanitárias da vida permaneçam. Porque se você tira esses movimentos sociais, você pode voltar à barbárie. Então, é muito importante esses movimentos e espero que o nosso Congresso, que é muito ruim, deixe de criminalizar os movimentos sociais. Também, Rodrigo, quero agradecer a todos os nossos servidores, aos nossos funcionários, aos nossos prestadores de serviço, inclusive o Prata, que está conosco desde o início do escritório. Mais uma vez, agradecer aos sócios por terem colaborado, porque esse escritório não é de um, esse escritório é de todos. E, mais uma vez, dizer para a doutora Mari, você sempre esteve certa. Ótimo. Eu tenho uma lembrancinha aqui. Eu não sei se o senhor gosta muito de vinho. Mas ai, meu Deus do céu. Tomar de noite pensando nessa nossa conversa aqui. Vai ser um belo momento de reflexão também.
Agradecer também a Adriano. O Pod Quadros, a agenda dos próximos episódios estará disposta aí no final desse vídeo. Foi um prazer estar com vocês e até a próxima.